Olá, meu amigo, minha amiga. Você vai assistir agora a apresentação do primeiro episódio da série Holding Descomplicada, ou tudo o que eu queria saber sobre holding familiar e ninguém me disse antes. Ah, se eu soubesse! Antes, porém, se você não está inscrito ou não está inscrita no canal, peço que se inscreva e ao final coloque o seu gostei ou o seu não gostei. Isso ajuda muito na divulgação desse conteúdo tão escasso. Vamos ao vídeo. Antes da holding, a longa jornada da proteção patrimonial. Muito antes de as holdings se tornarem sinônimo de planejamento patrimonial, já havia um problema sendo enfrentado por comerciantes, navegadores e empresários de diferentes épocas. Como organizar o capital, como compartilhar risco, como preservar riqueza. As holdings, tal como as conhecemos, só surgiram no século XIX, mas a sua lógica já era pressentida por estruturas jurídicas rudimentares, surgidas ainda na transição da Idade Média para a modernidade. No século XV, o comércio marítimo florescia em cidades como Veneza, Gênova e Bruges. As viagens eram longas e perigosas e os custos altíssimos. E foi nesse cenário que surgiram contratos como a comenda, um acordo entre um investidor que fornecia os recursos e um comerciante ou navegador que utilizava os recursos para conduzir expedições comerciais, assumindo o risco e buscando o lucro. Esse modelo já distinguia capital da atividade operacional e por isso é considerado um dos ancestrais diretos das sociedades modernas. Ali estava, portanto, já o germe do que futuramente seria a separação entre propriedade e risco. A comenda foi uma das primeiras formas de dissociação entre propriedade do capital e gestão da atividade. Teve origem no Mediterrâneo, por volta do século XI, e serviu como embrião para a ideia moderna de sócio-investidor e sócio-gestor. Outros contratos similares na prática mercantil medieval e renascentista também buscavam separar capital e risco, ainda que com variações regionais e jurídicas, tais como a Societat Maris, comum no sul da França. Ela envolvia múltiplos investidores e navegadores em expedições conjuntas. A Collegantia, típica de Gênova, era uma versão mais flexível da comenda, permitindo ajustes na divisão de lucros e no tempo de duração. E já a Societat Terrae transferia esse modelo de associação para operações em terra firme. Em contextos familiares e de longa duração, destacava-se a fraterna ou a compagna, que unia sócios com vínculos estáveis recíprocos. Esse modelo era explorado por grandes famílias mercantis, como os Médicis e os Fugger. Esses contratos, apesar das diferenças, tinham em comum o esforço de organizar juridicamente as relações econômicas complexas, antecipando a lógica das sociedades modernas. Com o tempo, o capital necessário para financiar grandes expedições ultrapassou o que uma única pessoa podia oferecer. E foi aí que surgiram as primeiras companhias por ações, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais ou das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Orientais Britânica. Essas empresas, elas introduziam 3 ideias que mudariam o mundo dos negócios. Primeiro, personalidade jurídica própria. Segundo, responsabilidade limitada dos investidores. Terceiro, divisão do capital em ações transferíveis. Esses pilares, hoje considerados banais, eram revolucionários naquela época. Eles permitiram a concentração de capital e a diluição de risco em uma escala nunca antes vista. Aí já no século XIX,
a gente tem a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, que transformou o mundo, a produção se mecanizou, a capacidade humana de gerar bens multiplicou-se, o obstáculo deixou, meus amigos, de ser a força de trabalho ou a matéria-prima, o obstáculo passou a ser dinheiro. A produção em escala exigia grandes somas para construir fábricas, comprar equipamentos, manter estoques. E os bancos? Os bancos, ainda conservadores, nem sempre ofereciam crédito nas condições desejadas. E os empresários? E os empresários buscaram fontes alternativas de investimento e começaram a reorganizar as suas empresas em estruturas mais complexas que facilitassem o reinvestimento interno. E é nesse ambiente de inovação e escassez de crédito que surge a holding company. A lógica era muito simples. Em vez de abrir várias empresas separadas, criava-se uma empresa mãe que detinha o controle das demais, das empresas filhas. E essa estrutura facilitava a expansão sem depender dos bancos, permitia reaproveitar lucros de empresas controladas para financiar novas iniciativas e concentrava o controle estratégico em uma única entidade. Nos Estados Unidos, John Rockefeller popularizou esse modelo ao criar a Standard Oil Trust, que transformou a indústria do petróleo e consolidou o uso da holding como ferramenta de comando e crescimento. Mas isso nós vamos ver em outro episódio. Vejam que, embora não fosse esse o objetivo inicial, logo se percebeu que a holding oferecia uma proteção indireta, porque ela não operava diretamente e, por isso, não era atingida pelos riscos trabalhistas, ambientais ou comerciais das empresas controladas. Então, se uma subsidiária quebrasse, a holding e o patrimônio nela reunido continuava preservada. Esse foi o primeiro passo para algo que só muito mais tarde se consolidaria como ideia central, a de que o patrimônio precisa estar juridicamente protegido do risco. Concluindo, a holding nasceu de uma necessidade empresarial, não de um planejamento familiar, mas sua origem revela algo essencial. Desde o início, as estruturas jurídicas mais duradouras são aquelas que permitem separar o que você tem do que pode acontecer. Na próxima semana, voltaremos ao fim do século XIX para descobrir como algumas famílias transformaram a holding em um império e dominaram mercados inteiros com uma estrutura invisível, porém poderosa. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, porque afinal isso não se aprende na escola.